Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal Pastoral e Pessoal. E aqui eu trato de assuntos como escatologia, sabedoria que há no livro de Provérbios, da parte de Salomão, um discipulado também, um tema leve para a vida cristã. Mas eu falo sobre um tema que ele é bastante complexo, eu sei, e bastante confrontador, eu também entendo. Não é um assunto que tem unanimidade no meio cristão e eu entendo perfeitamente bem, que é a questão do divórcio de um novo casamento para o cristão, né? Então, alguns podem pensar que porque eu estou no segundo casamento e eu falo sobre isso, que eu sou favorável ao divórcio. É isso mesmo, tá ruim, encerra o casamento, parte para outra, tenta de novo, seja feliz. E não é o que eu falo, é só você acompanhar minha playlist, você vai ver. Somos contra o divórcio, o Fulvio e eu sabemos as dores, os problemas, as dificuldades que advêm de uma situação assim, mas eu sei que nem todo mundo então tem esta mesma visão. Eu entendo, eu já pensei de outra forma, eu realmente ao longo dos anos eu fui abrindo o meu coração para entender a dor, a dificuldade de quem passa por uma situação de uma quebra de casamento. Então eu quero falar com as pessoas que passam por isso, estão lutando para salvar um casamento, ou já se divorciaram e, enfim, não sabem o que fazer, não podem mais fazer mais nada na igreja de onde é, na denominação da qual faz parte. Mas eu não estou aqui para propor nenhuma doutrina nova, não. Eu estou aqui para cuidar de pessoas. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma delas, mas eu creio que, pela palavra de Deus, nós podemos ter esperança de ter um novo casamento abençoado. Não é o pecado que não tem perdão, porque parece que as pessoas falam que é quase como o pecado contra o Espírito Santo, né? Se divorciou e casou de novo, não tem perdão, vai para o inferno, o que é uma loucura. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não é por obras, não é por um casamento, um novo casamento, não faz sentido isso. Mas eu entendo que tem gente que pensa, eu respeito a sua maneira de crer, somos crentes em Jesus Cristo, estaremos juntos lá se formos todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, que assim seja. Mas os que pesam a mão na questão do segundo casamento, às vezes fogem de alguns personagens que nós encontramos na Bíblia e que foram tremendamente usadas pelo Senhor. E eu não posso deixar de falar da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela é um caso clássico de como Jesus trata as coisas, de como ele lida com o pecado das pessoas, como ele lida com as dores e com as mazelas das pessoas e como ele tem como objetivo resgatar, restaurar e, na verdade, dar um novo casamento, uma nova perspectiva de vida, porque a vida nova que está em Cristo é a que Paulo resume, que assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então aquela mulher é um caso clássico, é uma história linda, porque na verdade, antes que ela encontrasse Jesus, Jesus já a tinha encontrado. Porque Jesus, por ser Deus, ele não precisava passar naquele caminho, não precisava passar naquele lugar, não precisava passar naquele poço, não precisava estar naquele poço naquela hora. E ele fez tudo certinho, porque ele mandou os discípulos embora para que ele ficasse sozinho no poço e ele encontrasse aquela mulher samaritana. Então, ela não sabia, mas Jesus já estava no caminho dela. E Jesus trata as nossas vidas também assim. Nós que já nos convertemos a Cristo, podemos saber que Ele sempre esteve se aproximando de nós no caminho para nos encontrar ou para ser achado, encontrado por nós. Ele se faz achado, Ele se faz encontrado. E ali Ele estava esperando aquela mulher. E quando ela chega no poço, aquela hora ela foi por quê? Porque ela era uma mulher mal falada. Ela já tinha tido cinco maridos, e o que ela estava agora não era nem mesmo marido dela. Então imagina o que aquela sociedade religiosa, séria, que tinha os conflitos com os judeus, mas tinha lá os seus valores, ela era uma mulher de segunda categoria, uma expressão desajeitada, mas ela não tinha uma vida social honrada. E na verdade, ela tinha tido então alguns maridos. Jesus não fala que ela não tinha, que não eram maridos. Então, mas ele sabia que o que ela estava agora não era marido. Mas ela já tinha tido outros. E então é impressionante que se ela já tinha tido mais de um, se ela estava no segundo, ela já não servia nem para catar lixo em muitas igrejas, nem para fazer nem sei o quê. O trabalho mais assim, eu nem vou falar algum trabalho, porque os trabalhos todos na igreja são dignos, mas eu quero dizer o seguinte, ela não podia fazer nada, ela não servia para nada, ela não servia para servir. E então quem daria alguma função para ela dentro de uma igreja? Se ela não podia, nem mesmo ela não servia para servir. Mas Jesus enxergou naquela mulher um poder extraordinário, ele enxergou aquela mulher fazendo algo sobrenatural.
e então ele vai investir o tempo para evangelizá-la, para pregar, para se revelar. Pega a situação cotidiana, você sabe a história, e aí você vê que Jesus ele usa situações do dia para falar de realidades espirituais, como uma parábola. Ele usa a água do poço com a água do Espírito, e aquela mulher ela se quebranta. Onde que eu tenho que adorar? Como é que eu faço? Aí você tem muita pregação, não vou pregar esta pregação. Mas o que então ela faz? Ela larga ali o cântaro e ela corre para a cidade. E ela então, ela é a primeira evangelista de Samaria. Jesus a encaminhou para os seus para pregar que ele era o Messias. E ela volta cheia de autoridade e fala, olha, ele contou tudo que eu fiz, seria porventura ele o Messias? E aí todos então agora vão ouvir Jesus pelo testemunho que ela deu. Quem trouxe aquela sociedade para falar com Jesus foi ela. A mulher mal falada, a mulher nos 5 casamentos, no 6º que não era nem casado, que não poderia nunca mais fazer nada de útil para o reino de Deus, servia em qualquer igreja que fosse, mas agora ela era uma testemunha poderosa, uma pregadora, evangelista, enviada por Jesus. Você consegue entender isso? Como a Bíblia, às vezes, ela quebra completamente alguns preconceitos que a gente tem, ou algumas situações que nós tratamos de uma maneira legalista, e o Senhor Jesus ele quer tratar com graça. Quer dizer que estava certa a vida dela? Claro que não. Quer dizer que ela era feliz agora no 6º casamento? É complexo pensar. Se 5 deram errado, que pelo menos esse tenha dado certo. Que ela fique nesse casamento e que agora prossiga como alguém que conheceu Jesus e trouxe Jesus para Samaria. Mas eu posso fazer uma conexão com aquela mulher que foi pega em adultério para mostrar como muitas vezes os religiosos usam 2 pesos e 2 medidas para tratar de situações complexas. Então aquela mulher foi pega em adultério, foi levada para Jesus e então os legalistas, Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Eu acho interessante aquela situação, porque se ela foi pega em adultério, tinham que ser trazidos à presença de Jesus um homem e uma mulher. Aquela mulher não estava adulterando sozinha. Então, veja como a tendência religiosa quer pegar o princípio da palavra, mas para aplicar de uma maneira destrutiva e não para trazer um resgate, porque o objetivo era acabar com aquela mulher, talvez até mesmo eles conhecessem o homem que estava com ela. Então, se ela fosse apedrejada, resolvia a situação do sujeito que não perderia sua posição religiosa. Será? Por que encobertaram o homem? Mas Jesus falou o quê? Vai e não peques mais. Ele não falou que estava tudo bem, vai embora, valeu, tudo certo. Não, não faça mais isso. Dessa vez está tudo bem, mas não faça mais isso. Mude de vida. Então, para aquela samaritana, mude de vida. Para todos nós com pecados nessa área, mudemos de vida. Mas entenda, Jesus pode usar quem quer que ele queira usar. Não é possível a gente interpretar a Bíblia para simplesmente não ter compaixão das pessoas. Não é para compactuar com o pecado. Não é para fazer vistas grossas para o pecado. Eu não sou desta corrente. Mas nós precisamos trazer a restauração que Jesus dá para todo aquele que nele crê, que se arrepende e que se entrega a ele. Nós precisamos ganhar as pessoas. Nós não precisamos perdê-las. Jesus morreu por elas. Há um caminho, há uma solução, há uma possibilidade de resgatar alguém. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso destino com Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.